A sirene da ambulância cortou o ar úmido de Lisboa como uma lâmina afiada, enquanto João se jogava sobre Miguel, o corpo pequeno do menino se chocando contra o seu em um instante que pareceu eterno. O carro desgovernado derrapou na calçada da Rua Augusta, pneus chiando contra o pavimento molhado pela chuva recente, e por um milésimo de segundo, o mundo de João parou, os olhos castanhos de Miguel, arregalados de terror, fixos nos dele, um grito sufocado escapando dos lábios infantis. Ele sentiu o impacto reverberar em seus ossos, o cheiro de borracha queimada misturando-se ao perfume de jasmim das varandas próximas, e soube, naquele caos, que faria qualquer coisa para proteger o filho que escolhera como seu, mesmo que o preço fosse desvendar as sombras que sua própria família enterrara há gerações. João rolou pelo chão com Miguel nos braços, o impacto do veículo roçando sua perna esquerda em uma dor lancinante que ele ignorou, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa em dia de festa. Pessoas gritavam ao redor, um turbilhão de vozes em português carregado de sotaque lisboeta, mas ele só via o rosto pálido do menino, as mãozinhas agarradas à sua camisa como âncoras em uma tempestade. Pai, dói, murmurou Miguel, e João, com lágrimas ardendo nos olhos, beijou sua testa suja de poeira. Eu te protejo, meu amor. Sempre. Mas enquanto os paramédicos se aproximavam, carregando macas e luzes piscantes, João sentiu um formigamento na nuca. Não era só o acidente, era como se o destino tivesse rasgado uma cortina velha, revelando um segredo que pulsava nas veias da família Santos, um legado de silêncios e amores proibidos que ele, um pai gay solteiro em uma cidade que ainda sussurrava julgamentos, nunca imaginara carregar. A multidão se aglomerava na calçada estreita, turistas com câmaras penduradas e locais de rostos conhecidos da vizinhança, todos murmurando sobre o motorista bêbado que quase ceifara a vida de uma criança. João, ainda de joelhos, ergueu os olhos para o céu cinzento que começava a se abrir em tons de laranja, e pensou em como tudo começara naquela manhã comum, ele e Miguel saindo do apartamento no bairro Alto, mãos dadas, rindo de uma piada boba sobre os elétricos amarelos que rangiam pelas colinas. João, aos 35 anos, era um arquiteto freelance, especializado em restaurar os antigos palácios de azulejos que pontilhavam Lisboa, e sua vida girava em torno do filho adotivo de 8 anos, um órfão de olhos curiosos que ele resgatara de um orfanato no Alentejo 2 anos antes. Ser gay em Portugal, terra de fados melancólicos e santos de pedra, não era mais um crime, o casamento igualitário fora lei desde 2010, mas as feridas antigas persistiam, especialmente na família conservadora de João, os Santos de Coimbra, que viam sua orientação como uma mancha indelével. Enquanto os médicos examinavam Miguel, fraturas leves no braço, nada que um gesso e repouso não curassem, João sentou-se na maca ao lado, a perna enfaixada latejando como um lembrete da fragilidade da vida. Seu telefone vibrou incessantemente, mensagens de amigos do café da esquina, do grupo de pais LGBTQ+, que frequentava na casa da esquina. Relutante, de sua irmã mais velha, Maria, a guardiã relutante dos segredos familiares. O que aconteceu? A vovó está preocupada. Venha para casa amanhã. João hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Casa, para ele era Lisboa, com suas ruas labirínticas e noites de fado e quando das tabernas, para a família, era a casa solarenga em Coimbra, cheia de retratos empoeirados e silêncios pesados. Ele respondeu com um, está tudo bem, só um susto, mas o acidente o abalara mais do que admitia. Naquela noite, no Hospital de Santa Maria, enquanto Miguel dormia sob o efeito de analgésicos, João sonhou com seu avô paterno, o velho António Santos, um homem de bigode grisalho e olhos que pareciam guardar oceanos inteiros. No sonho, António estendia uma carta amarelada, sussurrando, proteja-o como eu não pude proteger meu amor. Acordou suando, o quarto iluminado pelo luar filtrado pelas persianas, e encontrou uma enfermeira de meia-idade inclinada sobre ele, o rosto bondoso marcado por rugas de compaixão. Você é forte, senhor. Poucos pais fariam o que você fez. Ela era lésbica, confessou baixinho, parte de uma rede informal de apoio no hospital, e trocou com João contatos de um terapeuta que lidava com traumas familiares. Mas o Hugo do destino veio na manhã seguinte, quando Maria chegou de Coimbra, o carro alugado estacionado torto na rua movimentada. Alta e de cabelos pretos presos em um coque severo, ela abraçou Miguel com uma ternura que contrastava com o julgamento velado que sempre reservava a João. Você é imprudente, irmão. Andar de mãos dadas na rua principal. E se fosse pior? As palavras cortaram como facas, reabrindo feridas de infância, os sermões do pai sobre homens de verdade, a ausência da mãe após o divórcio, e o dia em que João, aos 18, confessara sua sexualidade e fora mandado para Lisboa como exílio disfarçado de oportunidade. Eles voltaram para o apartamento no bairro Alto naquela tarde, o ar cheirando a pastéis de nata da confeitaria vizinha e ao mar distante. Miguel, com o braço engessado decorado por desenhos de amigos da escola, insistiu em brincar de construtor de castelos com caixas de papelão, rindo apesar da dor. João observava da janela, o coração inchado de amor e medo, quando Maria, folheando álbuns de família na mesa da cozinha, parou em uma foto desbotada, o avô António, jovem, ao lado de um homem de traços finos e sorriso enigmático,
ambos em uniformes da Marinha, posando em um porto do Douro nos anos 1940. Quem é ele? Perguntou João, aproximando-se. Maria fechou o álbum abruptamente. Um amigo de guerra. Nada mais. Mas o tom defensivo dela acendeu uma faísca. O acidente não fora aleatório. O motorista, interrogado pela polícia, mencionara um fantasma do passado em seu delírio alcoólico, algo sobre vingança pelos santos. E agora, essa foto, o homem ao lado de António se parecia estranhamente com o terapeuta que a enfermeira recomendara, um descendente distante. Os dias seguintes foram um redemoinho de tensão. João mergulhou em pesquisas noturnas, o laptop iluminando seu rosto exausto enquanto Miguel dormia no quarto ao lado, sonhando com aventuras de piratas no Tejo. Fóruns online de genealogia portuguesa revelaram fragmentos. António Santos fora um oficial naval respeitado, mas rumores de um escândalo em 1947, um amor proibido durante o regime salazarista, quando a homossexualidade era crime e sussurros podiam destruir reputações. João encontrou uma carta digitalizada em um arquivo de Coimbra, endereçada a meu eterno companheiro, Raul, prometendo fuga para o Brasil. Raul, o nome ecoava como um sino rachado. Ele confrontou Maria por telefone, a voz tremendo. Era gay, não era? O avô. E você escondeu isso de mim? Silêncio do outro lado, quebrado apenas pelo choro abafado dela. Era pior que isso, João. Ele foi traído. Pelo próprio irmão. E o segredo quase destruiu nossa família. Enquanto isso, a vida em Lisboa pulsava com seus próprios dramas. João reencontrou Pedro, um ex-namorado de anos atrás, agora um jornalista investigativo no Diário de Notícias, com quem dividira noites de conversas profundas sobre aceitação em uma Portugal ainda dividida entre tradição e modernidade. Pedro, de olhos verdes penetrantes e barba rala, aparecera no hospital com flores e um abraço que durou tempo demais, reacendendo faíscas que João pensara extintas. Você salvou nosso menino, dissera Pedro, usando nosso como se o tempo não tivesse passado, e naquela noite, em um jantar improvisado no apartamento, arroz de marisco fumegante e vinho verde, eles falaram pela primeira vez sobre o que dera errado, o medo de João de ser julgado pela família, o ciúme de Pedro de uma vida normal. Miguel, sentindo a eletricidade no ar, desenhou os três como super-heróis em uma capa de azulejos, e João sentiu o primeiro vislumbre de esperança, um amor renascido em meio ao caos. Mas o conflito escalou quando a polícia ligou. O motorista do acidente era neto de um antigo rival dos Santos, um homem chamado Francisco, que jurara vingança pela desonra de António em 1947. Francisco, homofóbico enraizado na era de Salazar, culpara a família inteira pelo suicídio de Raul, o amante de António, que se jogara do ponte de Dom Luís I após ser exposto. O neto, bêbado e furioso por perdas financeiras, vira João e Miguel como alvos simbólicos, um pai gay, poluindo o legado. João, horrorizado, viajou para Coimbra com Pedro ao lado, deixando Miguel com uma tia amiga em Lisboa. A casa solarenga dos Santos erguia-se como um fantasma, paredes cobertas de tapeçarias antigas e o cheiro de lavanda seca pairando no ar. A avó, Dona Rosa, uma senhora de 82 anos com mãos trêmulas e olhos que viram ditaduras cair, recebeu-os na sala de jantar, o relógio de pêndulo marcando horas como acusações. Eu sabia que o dia chegaria, murmurou ela, tirando de uma gaveta uma caixa de madeira entalhada, cheia de cartas amarradas com fita vermelha desbotada. As palavras de António fluíam como um fado proibido, amor por Raul, encontros secretos nos vinhos do Douro, promessas quebradas pelo irmão traidor que delatara tudo por herança. Ele se casou com sua avó por dever, mas seu coração era dele, confessou Dona Rosa, lágrimas escorrendo. E quando Raul morreu, parte de António morreu também. Ele nos fez jurar silêncio, para proteger vocês das sombras. João sentiu o chão se abrir, ele não era o primeiro, era o eco de um ciclo de dor, de amores escondidos atrás de máscaras de normalidade. Pedro apertou sua mão sob a mesa, um gesto silencioso de solidariedade, e pela primeira vez, João viu o caminho, romper o silêncio, enfrentar a família que o julgara, e construir um futuro onde Miguel crescesse sem correntes. O retorno a Lisboa foi carregado de eletricidade. Maria, redimida pelo confronto, juntou-se a eles em uma reunião no Café Nicola, o ar cheio de aroma de bica e croissants quentes. Eu tinha medo, admitiu ela, voz rouca. Medo de que o passado nos definisse como monstros. Mas o clímax veio inesperado. O neto de Francisco, arrependido na prisão, enviou uma carta através de Pedro, confessando não só o ódio herdado, mas um segredo maior: Raul não se suicidara, fora assassinado pelo irmão de António, e a família encobrira para preservar a honra. Provas: um diário escondido na casa de Coimbra, páginas amareladas descrevendo o crime à beira do Douro, sob a lua cheia. João, com o coração em chamas, organizou uma cerimônia discreta no cemitério dos Prazeres, onde flores de laranjeira foram postas sobre as lápides de António e Raul, unidas pela primeira vez em memória. A chuva fina caía sobre Lisboa como um véu de melancolia,
lavando as ruas do Chiado enquanto João caminhava de braços dados com Pedro, o braço de Miguel apoiado no ombro de ambos. Os dias após a revelação em Coimbra haviam sido um turbilhão de emoções. Noites em claro lendo o diário de Raul, cujas palavras poéticas sobre o amor por António ecoavam como versos de Camões proibidos. Ele via beleza nas curvas do rio como via em teu avô, dissera Pedro, lendo em voz alta à luz de vela no apartamento, sua voz grave sendo uma ponte entre passado e presente. Miguel, curioso apesar do gesso, desenhava mapas do Douro com barcos fantasmas, perguntando, o avô era herói, pai. Como você? João sorria, mas por dentro, o peso do legado o esmagava. Ele, que lutara por aceitação em uma família que escondera um assassinato por homofobia, agora carregava o fardo de curar feridas geracionais. O conflito irrompeu na forma de uma ligação inesperada de Dona Rosa. Volte, João. Há mais. O diário. Não é o fim. Sua voz tremia como folhas de sobreiro ao vento alentejano, e João, com Pedro ao volante do velho Fiat, rumou novamente para Coimbra, deixando Miguel em uma colônia de férias LGBTQ mais amigável em Sintra, onde o menino aprenderia sobre heróis que era da história portuguesa, como o poeta António Boto. A estrada serpenteava pelas colinas verdejantes, vinhedos do Dão pescando ao sol poente, e Pedro, mão no joelho de João, confessou seu próprio segredo. Eu saí do armário tarde, por causa do meu pai, um pescador de Setúbal que me batia por ser fraco. Mas ver você com Miguel me faz querer ser forte de novo. O beijo que se seguiu no mirante de Foz do Aralho foi salgado pelo mar e doce pela promessa, um momento de intimidade que selava não só romance, mas uma aliança contra as sombras. Na casa dos Santos, Dona Rosa esperava com uma pilha de documentos, certidões de nascimento falsificadas, cartas de advogados da era salazarista, e uma fotografia que parou o coração de João, seu próprio pai, jovem, ao lado do tio traidor, em uma pose que sugeria cumplicidade sombria. Teu pai sabia, revelou a avó, os olhos nublados por catarata e arrependimento. Ele ajudou a encobrir, por lealdade familiar. E quando tu nasceste, viu em ti o reflexo de António, o mesmo olhar sonhador, e temeu que o ciclo se repetisse. O choque foi um soco, o homem que o deserdara por ser gay carregava o sangue do criminoso. Maria, presente, desabou em soluços, admitindo que usara o silêncio para proteger os filhos dela de manchas. Pedro, o jornalista, anotava furiosamente, propondo um artigo anónimo no Público sobre legados que era em Portugal, mas João o deteve. Não é só história. É nossa cura. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel enfrentava seu próprio drama. Na colônia, um menino mais velho, filho de diplomatas conservadores, zombava dele por ter 2 pais, e quando preconceitos que João temera. Meu pai diz que gente como vocês é pecado, provocara o garoto durante um jogo de futebol na praia de Sintra. Miguel, com o gesso como escudo, revidou com uma pedrada, não forte, mas simbólica, e o incidente viralizou em grupos de pais, dividindo opiniões, uns aplaudiam a coragem, outros condenavam a agressão que era. João, alertado por uma chamada, voou de volta, encontrando o filho chorando sob as falésias rochosas, o mar Atlântico rugindo como fúria contida. Eu não sou ruim, pai. Só protejo nossa família. Abraçando-o, João sentiu as lágrimas misturarem-se à areia. O menino, aos 8 anos, já carregava o peso de defesas invisíveis, e aquilo o impulsionou a um ato radical, confrontar o pai vivo, o último guardião do silêncio. O reencontro aconteceu em uma pensão discreta no Porto, onde o pai de João, Manuel, vivia aposentado, cercado de livros de história naval e garrafas de vinho do Porto pela metade. 58 anos, barba branca e mãos calejadas de uma vida como engenheiro nos estaleiros de Aveiro, Manuel recebeu o filho com um aceno rígido, os olhos evitando os de Pedro, que esperava do lado de fora como sentinela. Vim pelo avô. Pelo Raul. Pelo que vocês esconderam. As palavras saíram como veneno lento, e Manuel, após um longo gole, cedeu. Eu era criança quando aconteceu. O tio me fez jurar. Dizia que amor assim destruía famílias, como destruiu a de Salazar com seus sussurros. Mas o twist veio como um raio. Manuel confessou não só o conhecimento, mas uma dívida. Ele salvara o diário de Raul de ser queimado, escondendo-o por décadas, na esperança de que um dia, um Santos que era o reivindicasse. Tu és o Redentor, filho. Eu falhei como pai, mas tu proteges. De volta a Lisboa, o romance entre João e Pedro florescia em meio à tormenta, caminhadas noturnas pelo Alfama onde fados de Amália Rodrigues falavam de saudades não ditas. Pedro propôs formalmente, um anel simples de prata com azulejo incrustado, sob as estrelas no castelo de São Jorge, e João aceitou, rindo através das lágrimas, somos mais que sobreviventes. Somos o futuro que António sonhou. Mas o clímax se aproximava. O neto de Francisco, solto sob fiança, rastreou João através de contatos familiares, enviando ameaças anônimas. Acabarei o que meu avô começou, culminando em uma emboscada na Feira da Ladra, onde João comprava livros antigos para Miguel.
Pedro, alertado, interveio, uma briga física que deixou ambos machucados, mas o agressor fugiu, deixando para trás uma pista, um medalhão com as iniciais de Raul. O medalhão brilhava na palma da mão de João como um talismã amaldiçoado, sua superfície gravada com um coração entrelaçado e as letras, A.I.R., António e Raul, um relicário de amor que sobrevivera a décadas de ódio. A emboscada na Feira da Ladra havia sido um caos de barracas derrubadas, o cheiro de sardinhas assadas misturando-se ao suor e à adrenalina, e Pedro, com um corte na testa suturado às pressas em uma clínica próxima, insistir em chamar a polícia. Isso não é mais pessoal, João. É um crime não resolvido. Mas para João, era tudo pessoal, o passado dos Santos se entrelaçando com seu presente como videiras selvagens no Douro, sufocando mas também nutrindo. Naquela noite, no apartamento do Bairro Alto, com Miguel dormindo ao som de uma playlist de músicas quer portuguesas, Salvador Sobral a coletivos independentes, João e Pedro examinaram o artefato à luz da lamparina, traçando linhas de um mapa genealógico improvisado. Maria chegou de madrugada, os olhos inchados de noites insones, carregando o diário completo de Raul, páginas que Dona Rosa librara após o confronto com Manuel. Leia, implorou ela. É a chave. As entradas de Raul pintavam um retrato vívido, um jovem artista de Porto, apaixonado por António durante patrulhas navais, sonhando com uma vida longe das garras do Estado Novo, onde a PIDE vigiava cada sussurro. Meu amor é como o vinho, profundo, proibido, eterno, escrevera ele em uma página manchada de lágrimas. Mas o horror culminava em 1947, o encontro marcado na ponte, a traição do irmão de António, o tio de Manuel, que os emboscara com capangas, empurrando Raul para as águas geladas. Ele gritou o meu nome uma última vez, a notar António em uma carta anexa, jurando vingança silenciosa que nunca consumara, optando pelo exílio emocional no casamento forçado. O amanhecer trouxe aliados inesperados. O terapeuta recomendado pela enfermeira, Dr. Elias, o homem da foto com o avô, revelou-se primo distante de Raul, um historiador que documentava histórias LGBTQ+ portuguesas em um podcast underground chamado Sombras do Tejo. Eu herdei os ecos, disse ele em um café no Rocio, sua voz suave como o fado de Maria João Pires. E agora, você os ilumina. Juntos, formaram uma rede, Pedro publicaria uma série investigativa, Maria testemunharia anonimamente, e João, com o apoio de grupos de ativistas como a ILGA Portugal, pressionaria por uma exumação simbólica no Douro, para dar a Raul um enterro digno. Mas o conflito interno de João fervia, como equilibrar o amor renascente por Pedro com o medo de arrastar Miguel para o vórtice. O menino, sentindo a tensão, confessou em uma carta rabiscada, eu amo vocês dois, pai. Mas odeio os monstros do passado. A tensão explodiu em uma gala beneficente no Convento do Carmo, onde a comunidade LGBTQ+ de Lisboa se reunia para arrecadar fundos contra a discriminação. João, convidado como palestrante, subiu ao palco improvisado sob arcos góticos restaurados, o coração disparado como o elétrico na colina. Eu sou João Santos, pai, arquiteto de memórias quebradas. E hoje, revelo que meu avô amou como eu amo, livre, apesar das correntes. O público aplaudiu, mas nas sombras, o neto de Francisco, agora identificado como Vasco, espreitava, uma garrafa na mão, olhos enchetados de ódio ancestral. Pedro, vigilante, o confrontou no claustro, palavras trocadas em sussurros virando gritos, seu avô matou por preconceito. Eu mato por justiça. O soco veio rápido, mas João interveio, separando-os com a força de um pai desesperado, e Vasco, algemado pela segurança, cuspiu a verdade final, meu avô não era o vilão. Seu tio o chantageou, ele sabia do affair e usou para roubar a herança naval. O twist revirou tudo, o diário de Raul continha uma carta codificada, decifrada por Elias naquela mesma noite em uma sala adjacente ao convento, iluminada por velas tremuluzentes. António, se eu partir, saiba que o traidor é sangue nosso, mas o amor nos redime. Manuel, chamado às pressas, confirmou, o irmão dele, morrido sem herdeiros diretos, legara a Vasco uma narrativa distorcida, alimentando o ódio. Eu guardei o silêncio para proteger você, João. Mas falhei. O reencontro familiar, ali no Carmo, foi catártico, abraços hesitantes, confissões fluindo como vinho do Porto, e Manuel, pela primeira vez, beijando a testa do filho. Você é o orgulho que eu nunca fui. Enquanto isso, o romance de João e Pedro atingia um plato de vulnerabilidade. Em uma escapada para as praias de Cascais, ondas lambendo a areia dourada, Pedro revelou seu medo mais profundo, infertilidade e uma doença na juventude, o pavor de nunca ser pai o suficiente para Miguel. Eu te amo, mas e se eu falhar? João, traçando linhas na areia como projetos arquitetônicos, respondeu com um beijo salgado, amor não é sangue. É escolha. Como eu escolhi você. O momento foi interrompido por uma chamada. Miguel, na colonia, ganhara um prêmio por seu desenho de famílias arco-íris, e sua voz animada no telefone dissolveu as dúvidas em risos compartilhados.
Mas o alto tranco veio com a ameaça de processo. Vasco, defendido por advogados conservadores, acusava João de difamação, alegando que a história de Raul era ficção que era para ganhar simpatia. Os tabloides de Lisboa fervilhavam, escândalo familiar, gay acusa ancestrais de assassinato. E o preconceito ressurgia como névoa matinal no Tejo. João, assediado por repórteres na porta do apartamento, encontrou refúgio em uma rede de apoio, amigos do grupo de pais, que organizaram vigílias silenciosas com velas arco-íris na Praça do Comércio. Pedro, incansável, desenterrou provas forenses antigas em arquivos da PIDE, confirmando o assassinato, e o caso ganhou tração nacional, com o presidente da ilha clamando por justiça histórica. A vigília na Praça do Comércio se estendia como um tapete de luz, centenas de velas tremeluzindo contra a noite úmida de Lisboa, o Tejo refletindo chamas como memórias reluzentes. João estava no centro, Miguel ao lado com uma lanterna em forma de coração, e Pedro de mãos dadas com ambos, um triângulo de força em meio à multidão. Cartazes proclamavam "Amor não mata, justiça para Raul", e vozes entoavam hinos que eram adaptados de fados tradicionais, transformando dor em hino de resistência. Mas sob a superfície, o conflito de João latejava, o processo de Vasco ameaçava não só sua reputação, mas a custódia de Miguel. Advogados argumentavam que expor o menino a dramas familiares o colocava em risco. "Eles querem nos pintar como instáveis", desabafou João para Elias em uma sessão terapêutica no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial agora berço de arte que era. Como se ser gay fosse sinônimo de caos. Elias, com sua sabedoria forjada em anos de terapia e pesquisa, inclinou-se para frente, os óculos refletindo grafites coloridos nas paredes. "O caos é o silêncio imposto, João. Vocês o quebram, isso é coragem." Inspirado, João mergulhou mais fundo no legado, viajou para o Porto com Pedro, rastreando descendentes de Raul em bairros operários do Ribeira, onde o Douro serpenteava como veias antigas. Encontraram Ana, uma neta de 40 anos, tatuadora com dreads e um estúdio cheio de murais homoeróticos inspirados em contos populares portugueses. "Meu avô contava histórias de um marinheiro perdido", disse ela, mostrando um colar idêntico ao medalhão. "Dizia que o amor verdadeiro volta como o rio." Juntas, as peças se encaixavam. Ana juntou-se à causa, fornecendo DNA para testes que confirmariam laços com António, provando que o assassinato fora um crime de honra familiar, não mera tragédia. Enquanto isso, Maria evoluía de cúmplice relutante à aliada feroz. De volta a Coimbra, ela confrontou os primos conservadores que apoiavam Vasco, reunindo depoimentos em uma igreja barroca onde outrora se rezara contra pecados da carne. "Nossa fé é amor, não ódio", declarou ela em uma missa especial, e quando o Papa Francisco em uma reviravolta que abalou as fileiras tradicionais. Manuel, redimido, escreveu uma carta pública no Correio da Manhã, confessando sua cumplicidade juvenil e pedindo perdão. "Meu filho me ensinou que o sangue escondeu." As palavras viralizaram, e pela primeira vez, João recebeu uma mensagem do pai não como julgamento, mas como bênção: "Estou orgulhoso, rapaz. Proteja-os como eu não protegi." O romance entre João e Pedro, no entanto, enfrentava sua própria prova de fogo. Uma viagem de fim de semana para a Serra da Estrela, com Miguel esquiando pela primeira vez em neve fofa como algodão doce, trouxe intimidade, mas também dúvida. Ao redor de uma fogueira em uma cabana de madeira, com estrelas pontilhando o céu como azulejos celestiais, Pedro confessou: "Eu temo perder você para essa cruzada. O jornalismo me levou longe antes." João, aquecido pelo vinho da bairrada, traçou o rosto dele com os dedos: "Nós somos a cruzada, amor. Você, eu, Miguel, contra o esquecimento." O beijo que se seguiu foi profundo, selando votos não só de amor, mas de parceria em uma vida tecida de cicatrizes e sonhos. Miguel, espiando da porta, sorriu: "Vocês brilham como as estrelas, papais." Mas o clímax se avolumava como uma onda no Cabo da Roca. Vasco, enfurecido pela virada pública, invadiu o apartamento de João em uma madrugada chuvosa, a porta arrombada revelando um homem desequilibrado, olhos selvagens e uma faca na mão. "Vocês profanam meu sangue", gritou ele, avançando. João, acordado pelo barulho, protegeu Miguel no quarto, o coração disparado como o elétrico em descida. Pedro, que passara a noite, lutou com ferocidade, desarmando Vasco em uma sequência de socos e grapples aprendidos em aulas de autodefesa que era. A polícia chegou a tempo, arrastando o agressor, mas não antes de ele soltar o último segredo: "Meu avô salvou seu tio da prisão, por pena." Ele amava Raul também, em silêncio. O twist final desmoronou barreiras. Vasco não era puro ódio, era um homem quebrado por narrativas falsas, e em interrogatório, confessou terapia forçada por sua própria identidade reprimida, bissexual, negado pela família. "Eu odiava em vocês o que odiava em mim." João, visitando na cadeia com Elias, estendeu a mão: "O perdão não apaga o crime, mas quebra o ciclo." O processo colapsou, com Vasco testemunhando contra os advogados manipuladores, e a história de Raul ganhou um museu memorial no Porto,
financiado por doações da comunidade. O museu no Ribeira do Porto erguia-se como um farol contra o Douro, suas paredes de vidro gravadas com versos de Raul e António, iluminadas por luzes LED que simulavam o brilho do vinho tinto ao entardecer. A inauguração foi um evento de gala, com fado ao vivo e discursos de ativistas, mas para João, era o ápice de uma jornada que começara com um grito na Rua Augusta. Miguel, agora sem gesso, cortou a fita com tesouras douradas, seu sorriso radiante como o sol de verão no Tejo, e sussurrou para João: agora o avô pode descansar, pai. Pedro, ao lado, apertou a mão de João, o anel de noivado reluzindo. Eles marcariam o casamento no próximo São João, com fogueiras e sardinha assada simbolizando renascimento. No entanto, o aftermath trouxe conflitos sutis. A mídia, ávida por finais felizes, pressionava por entrevistas, mas João recusava, optando por privacidade. Nossa história é para curar, não para espetáculo. Maria, transformada, fundou um grupo de apoio em Coimbra para famílias que eram lidando com legados tóxicos, e Manuel, visitando Lisboa mensalmente, lia histórias para Miguel sobre marinheiros lendários, sendo aceitação em contos de aventura. Dona Rosa, frágil mas radiante, enviava pacotes de broas santarenas, cada mordida um sussurro de desculpe, doce. O romance de João e Pedro amadurecia em ritmos cotidianos, manhãs de café na varanda com vista para o castelo, onde discutiam projetos, João restaurando um palácio care-friendly no Chiado, Pedro escrevendo um livro sobre amores escondidos em Portugal. Mas um último obstáculo surgiu: o ex-parceiro de João, Carlos, um designer de interiores de Évora que partira abruptamente anos antes, reapareceu com reivindicações de coparentalidade sobre Miguel. Eu doei esperma anonimamente, mas agora sei que é meu, alegou ele em um café no Time Out Market, olhos suplicantes. O teste de DNA confirmou, e o conflito explodiu, audiências judiciais no Tribunal de Família, onde juízes conservadores questionavam a estabilidade de um lar gay. Duas figuras paternas são demais, zombou um advogado. João, devastado, confrontou suas inseguranças em sessões com Elias: e se eu não for o suficiente? Pedro, inabalável, testemunhou: amor é rede, não posse. Miguel, consultado pelo juiz, declarou com inocência cortante: o pai João me salvou. O tio Pedro me faz rir. O Sr. Carlos. Ele pode visitar, mas minha família é esta. O verdito favoreceu custódia compartilhada supervisionada, mas o twist veio quando Carlos revelou sua própria jornada. Casado com uma mulher por pressão familiar, mas gay no coração, ele buscava redenção. Eu fugi por medo. Agora, volto por coragem. A reconciliação, tensa mas genuína, adicionou camadas, jantares experimentais onde Carlos contava histórias do Alentejo, e Miguel ganhava um tio extra em sua teia de amores. Enquanto isso, a comunidade celebrava uma parada do orgulho em Lisboa dedicada a Raul e António, com floats temáticos de navios do Douro e bandeiras arco-íris tremulando ao som de A Portuguesa, Remichada. João marchou na frente, com Pedro e Miguel, sentindo o asfalto vibrar sob seus pés como o pulsar de uma nação em cura. Mas o verdadeiro autotranque emocional veio em uma viagem familiar ao Douro, alugando um barco rabelo. Eles espalharam cinzas simbólicas de pétalas de rosas no rio, onde Raul caíra. Descanse, amores antigos, murmurou João, voz embargada. Pedro o abraçou, e Miguel jogou uma flor: vocês nos ensinaram a voar. De volta, o casamento foi um sonho selado de Portugal, na Quinta da Regaleira em Sintra, com túneis iniciáticos simbolizando jornadas ocultas, convidados de toda a diáspora que era, de Porto a Faro. Votos trocados sob uma torre invertida: eu te escolho, nas sombras e na luz. Miguel, anel bearer com uma almofada de veludo, piscou: agora somos oficiais. A festa fluiu com vinhos do Dão e danças até o amanhecer, fados de misi quando promessas eternas. Anos se passaram como as marés do Tejo, suaves mas inexoráveis, e Lisboa, eterna fênix, abraçava a família Santos com braços de azulejos coloridos. João, agora sócio de um estúdio de arquitetura sustentável, projetava espaços inclusivos, centros comunitários com salas de apoio para jovens que eram no Lumiar, inspirados nas curvas do Douro. Pedro publicara seu livro, Ecos Proibidos, um best-seller que inspirara documentários na RTP, e lecionava jornalismo investigativo na Universidade Nova, onde alunos debatiam legados como o de Raul. Miguel, aos 12, florescera em um menino de curiosidade voraz, capitão de um time de futebol misto na escola do Bairro Alto, onde treinadores ensinavam que vitória é inclusão, não competição. Mas as cicatrizes, como veias de mármore em uma estátua antiga, persistiam. Carlos, integrado como tio afetuoso, enfrentava seu casamento falido, divorciando-se com o apoio de João, uma ironia doce de ex-amigos virando família estendida. Visitas ao Alentejo viraram tradição, piqueniques sob sobreiros centenários onde Miguel aprendia a tocar viola, e quando fados de amores resilientes. Maria, com filhos agora abertos sobre suas próprias identidades fluídas, hospedava retiros em Coimbra,
transformando a Casa Solarenga em refúgio para casais LGBTQ+, explorando heranças. Manuel, avô orgulhoso, escrevia memórias publicadas postumamente após sua morte pacífica em 2030, um testamento de redenção que fechava capítulos. O conflito final, sutil como uma brisa de verão, veio com o primeiro amor de Miguel, um garoto chamado Theo, filho de imigrantes cabo-verdianos, com dreads e um sorriso que iluminava o chiado. Aos 14, Miguel confessou a João em uma caminhada pelo Jardim da Estrela: "Eu acho que gosto dele como você gosta do pai Pedro." O pavor de João, ecos de traições passadas, medos de preconceito renovado, colidiu com orgulho, e ele chorou, abraçando o filho: "Ama livre, meu coração. Nós pavimentamos o caminho." Pedro, sábio, organizou um conselho familiar, conversas abertas com Elias, onde Theo se juntou, tímido mas autêntico, revelando sua própria jornada birracial e queer. O clímax emocional irrompeu em uma crise. Theo sofreu bullying na escola, um eco do incidente na colonia, culminando em uma briga que o deixou hospitalizado. Miguel, devastado, culpou-se: "Eu o arrastei para isso, como o acidente me arrastou." João, revivendo o trauma da Rua Augusta, reuniu a família em uma vigília noturna no Hospital de São João, velas acesas como em 2025. "Nós protegemos, não isolamos", declarou ele, e a comunidade respondeu: petições, workshops escolares sobre diversidade, e um artigo de Pedro que expôs falhas sistémicas. Theo recuperou-se, e o casal jovem, com orientação, navegou o amor com a tenacidade de seus antepassados. BC Negócios continuavam. Ana, a neta de Raul, casou-se em uma cerimônia conjunta no Museu do Porto, unindo santos e herdeiros de Raul em uma linhagem tecida de perdão. João, greino nas têmporas mas olhos brilhantes, refletia em diários próprios: "O acidente não foi fim, mas portal." Revelou que família é escolha, amor é rebelião. Pedro, ao seu lado em pôres do sol no mirador de Santa Catarina, completava: "E nós, eternos guardiões." Miguel, agora um adolescente, sonhava com estudos em ciências marinhas, homenageando os aves perdidos, e em noites de lua cheia, a família flutuava no Tejo em um barco alugado, contando histórias que misturavam fato e fábula. E eles viveram, amando apesar de tudo, terminava Miguel, e risos ecoavam sobre as águas, um fado vivo de esperança. O legado dos santos não era mais segredo, mas farol, em Portugal, terra de navegadores, onde amores que guiavam novas rotas. João, olhando para o horizonte, sabia: o ciclo quebrara, e no lugar das sombras, florescia a luz.